Boa noite, pessoal. A graça e a paz. Tudo bem com os irmãos? Espero que esteja tudo bem, com o ânimo renovado, com as boas notícias que temos recebido, graças a Deus. Eu queria nesse momento orar com você para nós darmos início ao nosso terceiro módulo, Vamos dar hoje, se Deus quiser, a aula 1 e 2 do terceiro módulo do nosso seminário de como ler o livro do Apocalipse. Vamos orar? Feche seus olhos comigo, onde você está agora. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia tão feliz, tão abençoado, cheio de boas notícias para a nossa congregação. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de, nesta hora, Senhor, termos mais uma vez acesso à Tua Palavra, acesso à Tua presença, e nossa oração continua sendo para que o Senhor jogue luz no nosso entendimento, jogue luz nos nossos olhos, ó Deus querido, mas também que o Senhor aqueça os nossos corações com o fervor do Teu Espírito. Tem misericórdia de nós, ó Deus, como igreja, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos, ó Deus, a termos a visão correta e perfeita e completa do trono do Senhor, porque o Senhor governa, o Senhor está sentado no trono. Nós te bendizemos, te adoramos, nós glorificamos o Teu nome nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, prestamos a Ti, Senhor, o nosso louvor, ó Deus, a devoção que a Ti são devidos. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Bom, meus irmãos, pessoal chegando aí, quero pedir que, por favor, compartilhe aí, com as pessoas que você tem compartilhado, ao nosso seminário. Por favor, faça isso nessa hora e vamos então ao nosso curso de como entender o livro do Apocalipse no nosso módulo 3. Bom, meus irmãos, no primeiro módulo nós tivemos uma visão panorâmica do livro, E vimos ali as correntes de interpretação. No segundo módulo nós fizemos um retorno à primeira sessão paralela, os 3 primeiros capítulos, onde nós tratamos dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. E experimentamos ali, então, algumas mensagens muito urgentes, muito importantes para a igreja contemporânea. No terceiro módulo, nós vamos tratar da segunda sessão paralela, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7, que trata dos 7 selos. Antes, porém, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira delas, só lembrando, João estava exilado na ilha chamada Patmos. E ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. A igreja vivia um tempo de grande angústia, sobretudo depois do ano 81, com o governo de Domiciano. Os crentes estavam sendo martirizados, estavam sendo presos, estavam sendo executados na arena do Coliseu, muitos eram crucificados, outros eram queimados vivos, e João então é levado de Éfeso, ele era pastor na igreja de Éfeso, ele era levado de Éfeso para a ilha de Patmos. E após receber a instrução de escrever e enviar cartas às 7 igrejas da Ásia, João ouve uma voz. Veja comigo, Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João é orientado a entender as coisas que devem acontecer. O mundo, entre essas coisas que João vai entender, e é bom que nós tenhamos a mesma compreensão, é que o mundo não está solto, à deriva, sem controle. O Senhor Jesus é quem abre os selos da história. Ele tem o governo da história em sua mão e é Ele quem vai conduzir a história à sua consumação final. Na primeira visão de João, ele vê um trono e alguém assentado no trono. Quem é esse alguém? O fato é que João não ousa descrevê-lo, apenas define o fulgor da sua glória com a beleza de pedras preciosas e a majestade da sua apresentação.
São citados o jaspe, que vai de uma cor amarelo ao vermelho, ao marrom, e o sardônio, que varia entre castanho e castanho avermelhado, translúcido. O trono está rodeado de 24 outros tronos. O trono dos anciãos também é um número simbólico, 24. Alguém pode pensar que seja um número representativo dos 12 patriarcas e também dos 12 apóstolos. Agora, nós entendemos que esta é a representação da Igreja de Cristo em todos os tempos. É a representação dos justos, ali uma proto-igreja do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento. É a Igreja de Cristo de todos os tempos. A Igreja que está agora não só glorificada, mas está nesse momento entronizada. João, ele vê a Igreja não só glorificada na presença do Senhor, como também entronizada com Ele. Há uma igreja que proclama, juntamente com a comunidade celestial, aquilo que está em Apocalipse 4, versículo 8, a parte B. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O trono descrito no céu, primeiro, é um trono de santidade. Santo, Santo, Santo. Em segundo lugar, o trono que João vê é um trono da onipotência divina, o Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, é o trono da eternidade. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. João vê aquele que está no trono e ele é o Deus Santo, onipotente e eterno. O trono descrito está cercado de um arco-íris. E só depois, então, João vê e ouve vozes, relâmpagos e trovões. Você sabe que na Bíblia nós aprendemos que o arco-íris é um símbolo, né? Um símbolo que retrata a misericórdia de Deus com a sua criação. Deus fez uma aliança com Noé para que o mundo não fosse mais destruído por meio de um dilúvio. Agora eu queria que você percebesse o que João está vendo e ouvindo. Porque o arco-íris, ele vem sempre depois de uma tempestade. Você sabe disso. Depois que vem trovões, relâmpagos, ventania, a chuva, então se vê no céu o arco como esse símbolo da aliança com Deus. Então primeiro se vê a tempestade. E logicamente depois é que se vê o arco. Porém, na visão de João, o arco-íris precede a tempestade. Vem antes das vozes, dos trovões e dos relâmpagos. Vozes, trovões e relâmpagos representam juízo. Mas na visão de João, eles estão vindo, essas vozes, os trovões e o relâmpago estão vindo depois do arco-íris. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que o trono de Deus, antes de ser um trono de juízo, é um trono da sua misericórdia. Antes de Deus exercer juízo, ele aplica a sua misericórdia. Nós dificilmente entenderemos isso, mas essa é uma característica do nosso Deus. Antes do juízo, ele executa a sua misericórdia. João vê os seres viventes, que são os anjos de Deus, os seres celestiais e os 24 anciãos que estão ao redor do trono. Eles estão exaltando ao Deus que está no trono. Meus irmãos, interessante para nós é que a palavra trono aparece 62 vezes no Novo Testamento. Dessas 62 vezes, 47 vezes estão no livro do Apocalipse. E no capítulo 4 que nós estamos olhando aqui, a palavra trono aparece 12 vezes. Apocalipse é o livro do trono. Apocalipse revela como nenhum outro livro da Bíblia a soberania de Deus. Deus está no trono. Nós podemos até assim chamar o Apocalipse do Evangelho da soberania de Cristo. Deus está no trono e os 24 anciãos se prostram e depositam as suas coroas diante de Deus. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que diante de Deus
só Ele deve ser exaltado. Diante de Deus, só Ele deve ser reconhecido. Diante dele, só Ele deve ser glorificado. Bom, há uma verdade cristalina para a nossa igreja, para a igreja do nosso tempo. A igreja precisa se prostrar e adorar. E o que é que a igreja deve dizer? O que a igreja diz na visão de João? Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Note comigo, meus irmãos, o primeiro gesto de adoração da igreja que se prostra e adora e que exalta é relembrar que Deus é o Deus Criador. Este é o primeiro ato, o primeiro gesto de adoração de uma igreja que se prostra diante de Deus. Ela precisa reconhecer que Deus é o Deus Criador. O universo não surgiu espontaneamente. O universo não é fruto de uma explosão cósmica. O universo não é resultado de uma evolução espontânea de milhões e milhões de anos. A matéria não é eterna. Ela foi criada. Que este mundo foi criado e criado por Deus. Me lembro, na minha adolescência, nas aulas de ciências, havia muita discussão, porque o professor provocava essa discussão. O mundo é resultado de uma evolução ou o mundo é criado? E me lembro que na autoridade do Espírito Santo, eu disse na época que eu cria, a despeito da ciência, eu cria que a despeito da forma como o mundo foi concebido, havia sim uma mente criadora, havia sim alguém por trás dessa criação. E na época eu dei o meu testemunho na minha sala. Evidentemente, sofrendo ali alguma chacota, mas também recebendo, creio, da parte do meu Senhor, a aprovação por minha atitude. A igreja que se prostra, ela precisa, como primeira atitude de adoração, reconhecer e exaltar a Deus como Deus Criador. No capítulo 4, temos, portanto, o oratório da criação. Guarde por um momento essa informação. No capítulo 5, nós temos Deus assentado no trono e na sua mão direita ele tem um livro. Esse livro está escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Não é possível entendê-lo. Não é possível discerni-lo. Que livro é este? Este é o livro da história. O livro que revela aquilo que deve acontecer. Os fatos estão no futuro. Contudo, eles não são casuais e nem fortuitos. Os fatos não acontecem por iniciativa própria. Não há nenhuma outra força que pode desencadear esses acontecimentos. Deus está no trono e o livro está nas suas mãos. Porém, o livro está selado por dentro e por fora. Há então uma proclamação nos céus, uma pesquisa realizada nos céus. Apocalipse 5, versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Essa pesquisa foi feita no céu. Essa pesquisa foi feita na terra. Essa pesquisa foi feita embaixo da terra. A pergunta é feita no céu, na terra e no inferno. Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Ninguém foi encontrado digno. Ninguém. Nem no céu, nem anjo, nem arcanjo, nem serafim, nem querubim, nenhum dos seres celestiais não foi achado no céu digno para abrir este livro. Na terra também não foi encontrado nenhum sequer digno de abrir este livro. Nenhum rei, nenhum imperador, nenhum filósofo ou pensador humano, nenhum religioso, nenhum ser humano. E também debaixo da terra, nenhum demônio. Ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos e dar curso, sentido e significado
a história humana. O digno é procurado no céu, na terra e debaixo da terra, e não é encontrado. Quem é o digno? E aí, portanto, uma espécie de angústia, de inquietação, de tristeza profunda que leva João às lágrimas. E por que é que João chora? É porque ele experimenta naquele momento, naquele ambiente celestial, naquela revelação tão poderosa, ele experimenta uma sensação de desesperança e desamparo. Parece que a história está sem rumo. Parece que não há sentido e nem significado para a vida. Parece que a história está à deriva, está solta, como um barco sem velas ao léu do vento e das ondas, sem rumo, sem destino, sem controle. Talvez seja essa sensação que alguns de nós, quando tiramos os nossos olhos do trono onde Deus está sentado e à sua direita, o Cordeiro de Deus, que tem então as chaves da história em sua mão. Ele abriu os seus. Quando perdemos essa referência, quando perdemos essa visão, nós experimentamos a mesma sensação de desesperança e desamparo que João experimentou. Parece que não há ninguém que possa guiar a terra a um destino. Parece que Deus deixou a terra à sua própria sorte. Alguém ainda vai dizer, Deus deu corda no mundo e se mandou que os homens se virem, que a humanidade se vire. Talvez esse seja o sentimento de alguém que não conhece a história da fé. Até esse sentimento prevalece até que João ouve um ancião. Apocalipse 5, versículo 5. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo é o digno procurado e o digno encontrado. Pergunta: por que Jesus é digno de tomar o livro da mão direita de Deus Pai, abrir o livro, desatar os selos e então dar curso, significado à história? Leia comigo Apocalipse 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, todo o poder. 7 chifres, todo o poder, bem como 7 olhos, onisciência, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, a perfeição do Espírito Santo de Deus que sonda toda a terra. O leão é o cordeiro que foi morto, ressuscitou como leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é digno, porque ele venceu a morte, porque ele esmagou a cabeça da serpente, porque ao morrer na cruz, ele paga a nossa dívida, ele quita o nosso débito, nos liberta dos nossos pecados com o seu sangue. Ele nos redime, nos compra, nos salva. Ele ressuscita vencendo a morte, triunfando sobre o diabo, trazendo a nós imortalidade e vida eterna. Agora, o digno que é procurado e encontrado é revelado como o digno exaltado. E meus irmãos, talvez aqui esteja, de toda a história da revelação divina, um dos momentos mais sublimes de toda a eternidade. Olhe comigo Apocalipse 5, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Perceba comigo esse lindo momento, esse momento único, desde os séculos e milênios, desde a eternidade passada, e não haverá outro momento na eternidade futura, quando a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo glorificado, pega o livro da história em suas mãos da primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai. Apocalipse 5, dos versos 8 a 10. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, um pequeno parêntese aqui. Guarde essa informação, porque os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Nós vamos ver na terceira ou na quarta aula do terceiro módulo que as orações dos santos são responsáveis pela resposta de Deus. Quando nós oramos, as nossas orações sobem ao trono de Deus, são recolhidas em taças de ouro, como incenso na presença de Deus. Interessante que essas orações são respondidas por Deus. E quando Deus responde, Ele derrama essas taças, esses cálices, derrama sobre a terra. São as orações que voltam como um ato de juízo da parte de Deus sobre aqueles que perseguem a igreja, sobre aqueles que humilham a igreja, sobre aqueles que são os inimigos da fé. Bom, essa grande canção então é entoada. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque ele morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, meus irmãos, eu já errei muito nisso que vou dizer agora. Eu espero que daqui para frente eu não erre mais. E esta é uma informação para você guardar e pronunciá-la da forma correta. Jesus não morreu para possibilitar a salvação. Eu já falei muito isso. Talvez naquela ânsia de acertar. Jesus possibilitou a nossa salvação. Não, ele não morreu para possibilitar. Ele morreu para efetivamente cumprir, para efetivar a nossa salvação, nos comprando com o seu sangue. A morte de Cristo, portanto, é expiatória e substitutiva. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. Ele sofreu o golpe da lei que nós deveríamos sofrer. Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus que nós deveríamos beber. Ele sofreu a morte que nós deveríamos sofrer. Ele morreu em nosso lugar como nosso fiador, nosso representante, nosso substituto. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então, passando para a segunda aula do módulo 3, leia comigo capítulo 5 de Apocalipse, versos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Agora se reconhece que o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e ressuscitou, aquele que é o Cordeiro, mas também é o leão, aquele que com seu sangue comprou aqueles que procedem de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, é aquele que é digno de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Tudo isso precisa ser devotado, tributado, consagrado ao Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou. Jesus é o nosso Deus e merece receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e todo o louvor. Essa cena termina então de forma arrebatadora, de forma sensacional. Apocalipse 5, 13 e 14. Leia comigo. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra
e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Fecha-se o capítulo 5, onde Deus Pai e o Deus Filho recebem adoração e reconhecimento cósmico. Tudo que existe no universo, tudo o que há na criação, estava agora exaltando a Deus o Pai e exaltando o Deus Filho pelos séculos dos séculos. O que nós percebemos, meus irmãos? Que nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, nós temos 2 oratórios. O oratório da criação e o oratório da redenção. E o que é um oratório? É uma peça musical com corais, instrumentos, realizada de forma dramatizada, e nesse caso de forma em que em seu desenvolvimento, o oratório vai crescendo, evoluindo, até alcançar todos os seres que existem, todas as dimensões. Nos céus, na terra, debaixo da terra, nos mares, tudo que existe no universo está se desdobrando em adoração ao Deus Criador e ao Deus Redentor. O primeiro oratório, o oratório da criação. O segundo oratório, no capítulo 5, o oratório da redenção. E nos capítulos 4 e 5, então, os 2 oratórios nos apresentam, de forma resumida, 7 canções. E eu acho isso tremendo, irmãos. Sobretudo para nós aí que temos um contato com a música, né? Os músicos, os cantores da igreja. Os capítulos 4 e 5 são um tratado de louvor ao Eterno. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós podemos tomar tanta coisa preciosa, não é, dessas 7 canções. Eu quero mostrar cada uma delas a você nesse momento. A primeira canção é executada por um quarteto, e ela está no Apocalipse, capítulo 4, verso 8, que diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Desafio para a nossa equipe de louvor. Algumas dessas canções já são conhecidas, outras teremos que pesquisar. Mas que tal um dia nós fazermos um culto com essas 7 canções? Celebrando, nos juntando à comunidade celestial, como a igreja militante dos nossos dias, nos juntando à comunidade celestial para proclamar essas canções. A segunda canção, aceita um desafio? Fala aí com a gente. A segunda canção é o coro dos 24 anciãos, que representam, como eu disse, a igreja de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento. Apocalipse 4, verso 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A terceira canção é um solo de um anjo forte. Apocalipse 5, 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? A quarta canção é um responso, é uma resposta de um dos anciãos. Apocalipse 5, verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A quinta canção, os seres angelicais e os 24 anciãos, toda a igreja, triunfante na glória, está em Apocalipse 5, verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui nós vemos, meus irmãos, o oratório ganhando dimensão, porque agora ele conta com os anjos, os seres viventes e os anciãos. A sexta canção, anjos, seres viventes e os anciãos, somando milhões de milhões e milhares de milhares. Que coral maravilhoso! Apocalipse 5:12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E aí então, o momento máximo, o clímax dos oratórios, o desfecho final das canções, a sétima canção, todo o universo reunido, Apocalipse 5:13, todo o universo reunido nesse grande musical que exalta o Deus Pai e o Deus Filho, que proclama a glória do Deus Criador, do Deus Redentor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, os quatro seres viventes dizem amém. Aqueles que, sem cessar de dia e de noite, durante milhares e milhares e milhões de séculos afora, diziam santo, santo, santo. Agora dizem amém. E os 24 anciãos, a igreja de todos os tempos, se prostra e adora. Meus irmãos, por que é importante nós entendermos isso? Semana que vem vamos começar os 7 selos, mencionar os 7 selos. Por que é importante entender isso? Por que é importante entender isso antes de abrirem os selos? Porque os selos falam do mundo mau, perverso e caído, que persegue a igreja, que está perseguindo, que está espoliando, cometendo injustiças, massacrando a igreja, levando os cristãos ao sofrimento e às lágrimas, à morte e ao martírio. Por que é importante entendermos esse contexto de celebração, de canções na eternidade? Porque o Apocalipse nos mostra que o Deus da igreja continua no trono. Ainda agora, quando somos privados, da nossa liberdade, e alguém vai dizer, com certa razão, com uma boa justificativa, pois se trata de um problema de saúde pública, mas, meus irmãos, estejamos sóbrios e vigilantes. O mundo procura um meio de impedir a igreja, de perseguir a igreja, de matar a igreja. Sempre foi assim. Olha, irmãos, eu tenho orado, e os irmãos são testemunha. Quantos cultos nós começamos orando, agradecendo a Deus, porque ainda temos liberdade, porque ainda temos porta aberta. Quantos cultos nós oramos iniciando dessa forma? Obrigado, Senhor, porque há liberdade no Brasil para cultuar ao Senhor. Essa liberdade, meus irmãos, é tênue. Ela não dura para sempre. Nós podemos ter a nossa liberdade de culto cerceada com muita facilidade. Muita facilidade. E nos submetemos com muita facilidade. Agora, aí está o segredo, meus irmãos. Quem somos nós, a igreja desse século, desses dias? Quais são as nossas motivações? Por que estamos indo à igreja? Por que julgamos servir a Deus? O quanto estamos preparados e prontos para nos submeter a um estado de coisas contrárias à nossa liberdade? Mas o Deus da igreja está no trono. O Cordeiro de Deus está com o livro aberto em suas mãos. Então, meus amados irmãos, para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, fiéis ao Senhor, não importa o que vem,
nem o que aconteça. Deus não perdeu o controle, ele continua no trono. O Cordeiro tem o livro da história em suas mãos e o Cordeiro dirige, pastoreia, conduz a sua igreja. Meus irmãos, então, há uma lição dos oratórios que salta para nós nessa noite. Não obstante a igreja venha enfrentar, uma palavra profética, meus irmãos, preste bastante atenção, grave isso no seu coração. Não obstante a igreja venha enfrentar lutas e dissabores, perseguições e até o martírio, ela precisa unir a sua voz aos demais personagens celestiais e dizer: Senhor, Tu és digno, Tu és digno. Portanto, meu irmão, não murmure, não reclame. Some-se a igreja triunfante que já está reinando com Cristo nesta palavra de exaltação: Senhor, Tu és digno, Tu és digno, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que essa mensagem possa nos impactar profundamente como igreja, principalmente nós. Essa mensagem é para nós, para a nossa pequenina e amada Vale Verde. Nós temos percebido que o Espírito Santo tem nos dito nesses dias. O Espírito Santo tem recobrado as nossas forças, tem nos levado para um tempo de contrição, de quebrantamento e de humilhação, com orações, com jejum, com rogos, por força das circunstâncias. Você vai se lembrar, meus irmãos, quantas vezes eu, como pastor da igreja, eu disse, quantas vezes eu falei: irmãos, vamos fazer depósito de oração, vamos entrar diante de Deus com rogos, com oração, com quebrantamento, antes que venha o mau dia, antes que venham as perseguições. Você se lembra disso? Talvez isso agora esteja sendo descortinado aos seus olhos. Vamos estar, meus irmãos, ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja. Ele requer de nós quebrantamento, humilhação, reconhecimento, clamor, coração aquecido, fervor espiritual, como foi a última lição, fervor espiritual, como o pastor Marcelo nos ministrou domingo à noite, fervor espiritual, ele requer de nós. Mas agora ele requer de nós também que nós tenhamos essa visão de que ele está no trono, soberano, reinando. Não tire os olhos do Senhor. Talvez os motivos de estarmos muitas vezes entristecidos, deprimidos, ansiosos, feridos nos nossos sentimentos, é porque nós tiramos os olhos do trono da soberania divina. Tiramos os olhos daquele que tem as chaves do inferno, da morte do inferno em suas mãos, daquele que foi digno de abrir o livro da história, de quebrar os selos desse livro, de dar sentido, significado e razão para a nossa existência. Portanto, meus irmãos, voltemos o nosso olhar para aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, o poder, a soberania, honra e ação de graças. Louvemos o nome do nosso Senhor. Ore comigo. Amado Deus, no final dessa lição de hoje, eu quero te agradecer, porque eu sei que Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração, tem falado à nossa igreja, tem falado ao meu coração particularmente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim, porque o Senhor não desistiu da Igreja Vale Verde. Nossa oração é para que o Senhor jogue luz na nossa mente, no nosso entendimento, mas põe fogo, Senhor, no nosso coração. Não nos deixa ficar, ó Deus, apáticos, distantes, frios, ó Deus, gélidos, ó Deus, no nosso relacionamento com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, mas também não nos deixa, Senhor, ir para o simplesmente emocionalismo vão, ó Deus, mas ajuda-nos a equilibrar, Pai querido, de tal forma que o nosso coração se aqueça na Tua presença, pelas razões corretas. Ó Deus amado, em nome do Senhor oramos, tem misericórdia, quebra, Senhor, toda resistência, quebra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, tudo aquilo que nos enlaça com esse mundo, tudo aquilo, Senhor, que nos leva a amar o tempo presente, a amar esse século, ajuda-nos a romper, ó Deus, com a segurança que temos neste século e neste mundo,
e faz-nos olhar para as coisas eternas. Traz de volta o brilho da alegria, Senhor, em nosso coração. Visita esse irmão, visita essa irmã que está deprimido, que está triste, cansado, muitas vezes, Senhor, porque perdeu, ó Deus, o contato com o Senhor, perdeu, ó Deus, a noção de quem nós servimos e de onde Tu estás assentado. Ajuda-nos a contemplar isso e a glorificar o Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós tivemos que modificar o nosso encontro, que seria domingo pela manhã, para darmos prioridade para o culto presencial. O número de pessoas vai estar bastante limitado, então possivelmente teremos um culto de manhã e outro à noite, se for necessário. Faremos até mais cultos durante o domingo para suprir a necessidade dos irmãos. Mas eu quero fazer um pedido muito especial a você agora. Não deixe de acompanhar, mesmo quando você não puder ir presencialmente, não deixe de acompanhar virtualmente. Acompanhe virtualmente, acompanhe online, o culto online. Se você não tiver como, por um motivo qualquer, naquele horário, não teve como, está gravado no Face da igreja. Se você não sabe acessar, me manda um recado para o pastor Marcelo, para um dos presbíteros. Nós localizamos o vídeo que o irmão perdeu e o irmão, assista, ouça enquanto está no carro, dirigindo, ou no trabalho, ou no ônibus, onde quer que seja, mas não perca, meus irmãos, aquilo que o Espírito Santo tem dito à nossa igreja nesses dias. Deus te abençoe. Segunda, quarta e sexta, pelo Meet, oração nos grupos. Então, se você ainda não está envolvido no grupo, procure rapidamente se envolver. É muito fácil, é bastante instintivo o programa, você não fica fora. E é um clima muito gostoso. Tenho participado de todos os dias, segunda, quarta e sexta-feira. Tenho participado de todos. Isso tem sido muito precioso para mim. E domingo, quinta-feira, à noite, às 8, nos encontramos novamente, presencialmente, na igreja, em nome do Senhor Jesus. Na quinta pela manhã, quarta ou quinta pela manhã, nós publicamos aí a lista de presença. Ok, meus irmãos? Que o grande amor de Deus, que a graça do eterno Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, sobre sua família, sobre toda a igreja do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite.